Olá! A legística busca tornar as leis mais claras, diretas e sintéticas, de forma que elas estejam bem estruturadas. Contudo, há alguns desafios que vão além da forma. Nós vamos abordar a constitucionalidade atestada pelas instâncias jurídicas com o doutor em Direito do Estado e consultor legislativo do Senado Federal, João Trindade Cavalcante Filho. Ele participa com a gente de forma remota, diretamente de Brasília. E está também com a gente o doutor Ricardo Teixeira da Silva, procurador legislativo, mestre em ciência política e doutorando na Universidade de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de ambos. Doutor João, grande prazer em tê-lo aqui com a gente. Oh, maravilha, o prazer é meu, é uma grande honra estar aqui, ainda mais para debater um tema que é tão relevante para a produção de leis e, consequentemente, para a vida mesmo do cidadão. Muito obrigado pelo convite. Sem dúvida nenhuma, não é, doutor Ricardo? Muito obrigada por estar conosco também. Com certeza, Elis. Eu que agradeço pela oportunidade e aproveito também para cumprimentar aqui o doutor João Trindade, que é uma referência para a gente na área. É um constitucionalista jovem, mas que já tem se destacado muito aí nessa nova geração de juristas da área do direito público. Então vamos começar, doutor João, falar um pouquinho sobre esse tema para que as pessoas possam entender como é que funciona essa questão da legística, né? O senhor, inclusive, doutor João, tem um artigo em que aborda a importância da validade jurídica de uma norma, que quer dizer justamente sobre a compatibilidade de uma legislação, lei, norma ou ordenamento jurídico, não é? O senhor poderia explicar melhor para a gente essa premissa? Claro, veja só, agradecendo também as palavras do Dr. Ricardo, mas veja só, imagine quem está nos assistindo que a gente está numa fábrica, uma grande fábrica de leis. Tem até uma coluna interessante da qual eu participo, com vários professores, e toda semana a gente publica uma coluna diferente sobre legística, e ela é intitulada exatamente Fábrica de Leis. Então, é como se os parlamentos, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, fossem grandes fábricas de leis. E em toda fábrica, a gente tem que ter um controle de qualidade. A gente tem que ter algum tipo de controle antes, durante e depois de terminada a produção, para carimbar, para atestar que aquilo dali, que aquele produto está em conformidade com as regras. Então, a legística é exatamente um conjunto de regras que vai dizer como uma lei deve ser redigida e qual o conteúdo que deve estar ou não estar numa lei. Então, quando a gente fala de legística, a gente está falando do controle de qualidade da lei. Não só durante a sua tramitação, durante a fabricação, mas também depois que ela já está pronta. E, obviamente, do mesmo jeito que você não confia num produto que seja fabricado sem um controle de qualidade rígido, também as leis feitas sem o aporte da legística tendem a ser leis, talvez, um pouco mal redigidas, leis obscuras ou leis que apresentam problemas quando vão ser aplicadas. É por isso que a gente fala que a legística, como uma das formas de controle da qualidade da lei, ela está muito ligada à vida prática do cidadão, do empresário, do trabalhador, de todo mundo. Nossa, ficou muito interessante essa analogia, né, com uma fábrica, né, que eu acho que ficou claro para as pessoas entenderem, né, como a legística, ela é importante nesse processo, né, porque o que a gente quer são boas leis, não é, doutor Ricardo? Como é que o senhor analisa, por exemplo, doutor Ricardo, a chamada harmonia entre os poderes no Brasil pós-Constituição de 88? Quais os prós, os contras do judiciário? O que a gente pode considerar, né, nessa questão do centro de gravidade do controle da constitucionalidade? É muito interessante essa questão, Elis. E aproveitando aqui a metáfora que o professor João Trindade trouxe, né? Nesse processo de produção de leis, nesse processo de fabricação de leis, o Poder Legislativo é o centro, né? É o centro desse processo. É no Legislativo que as grandes questões são discutidas, é no Legislativo que os partidos políticos que representam a sociedade, representam todos os campos da sociedade, vão discutir qual é a melhor forma de encaminhar as políticas. No entanto, o Legislativo não cuida disso sozinho, né? É necessária também a participação do Poder Executivo,
Poder Executivo representa todos os brasileiros, né, em nível federal, e aí em nível estadual, municipal, todas as pessoas que estão sob aquele governo. Então, depois que o Poder Legislativo aprova uma nova lei, o Poder Executivo vai dizer se existe uma inconstitucionalidade ou se, por acaso, aquela lei não atende ao interesse público de alguma forma. E aí o Poder Executivo pode vetar essa lei ou pode sancionar, que aí é o caminho normal, onde ela passa a gerar efeitos. A grande novidade do Brasil, não diria nem dos últimos anos, das últimas décadas já, é uma participação muito grande do Poder Judiciário também, com a revisão judicial, para dizer se essas leis são válidas ou não, se elas estão de acordo com a Constituição ou não. E aqui acaba entrando naturalmente uma grande dose de direito, mas cada vez mais isso também entra um pouco na discussão política. E talvez essa questão da harmonia ou do conflito esteja muito relacionada a isso, em verificar onde ficam essas fronteiras, né, das funções de cada um. Cada um tem uma função nesse processo legislativo, executivo e judiciário, só que essas fronteiras do que cada um deve fazer, às vezes, elas são um pouco flexíveis. E toda disputa onde haverá conflito ou harmonia gira em torno de delimitar isso. Muito interessante, não é, doutor João, esse tipo de questão que o doutor Ricardo levantou, né? Porque, claro, o legislativo faz a sua parte, né? Mas aí depois isso vai para o executivo, que vai também fazer uma análise, né? E essa é uma das grandes questões que o doutor Ricardo levanta, é uma das grandes questões que estão sendo debatidas hoje em todo o mundo, sabe? Não é um problema só do Brasil, não é uma discussão só do Brasil. Porque, veja, ao mesmo tempo em que o próprio Poder Legislativo tem esse dever de zelar pela Constituição, de fiscalizar os seus próprios atos, de verificar a conformidade, fazer esse controle de qualidade dos seus próprios atos, mas também tem um autor italiano chamado Mauro Capelletti, que ele diz que ninguém é bom juiz de si mesmo. Então, quer dizer, você não pode confiar apenas no próprio Poder Legislativo para fiscalizar ele. E é exatamente por isso vem essa intervenção também de outros poderes, do Poder Executivo e, se provocado, do Poder Judiciário também para analisar, para intervir nesse controle de qualidade. Eu sempre tenho defendido que quanto mais rígido for o controle de qualidade feito pelo próprio Legislativo, menor vai ser a intervenção, menor vai ser o espaço de atuação do próprio Poder Judiciário. Hoje em dia se fala muito em ativismo judicial, apesar de que esse é um conceito também que ninguém define exatamente o que é. Há até quem brinque dizendo que decisão ativista é aquela decisão da qual eu não gosto, mas, de qualquer forma, é um tema realmente de a gente ver o judiciário opinando, decidindo sobre várias temáticas, mas eu tenho sempre defendido uma das formas de se diminuir essa intervenção do judiciário é o legislativo garantir que vai fazer leis cada vez mais próximas desse ideal de supremacia da nossa lei fundamental, da nossa Constituição, que recém completou 34 anos. E nesse ponto, né, doutor Ricardo, o senhor tem uma atuação efetiva, né, aqui no Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, com relação às leis, né? O senhor acompanha CPI, comissão, que, enfim, versa também sobre essa questão do controle, né, da questão da constitucionalidade, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também se existem outros mecanismos constitucionais de controle. Dá uma visão aí para a gente. Sim, eu trabalhei aqui na Câmara Municipal de São Paulo muitos anos na assessoria à Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa, que é a comissão que cuida dessa questão de verificar se essa proposta, se esse projeto de lei está compatível, né, com as demais leis e principalmente com a Constituição e com a lei orgânica do município. Aliás, é a primeira comissão, né, aquela que, se não passar pela CCJ, nem prossegue, né, porque não faz sentido, né, doutor? Exatamente, Elis.
retomando aqui a ideia de uma fábrica de leis, né, que o professor trouxe aqui brilhantemente, se a gente pensar numa fábrica, ela tem vários setores, vários departamentos, e aquele produto ele se inicia num lugar, aí coloca mais uma peça em outro, e ele vai passando assim sucessivamente. A CCJ, ela é sempre a primeira comissão, né? É o primeiro departamento por onde esse projeto vai passar, porque exatamente por essa questão, se o projeto está em total desacordo com a Constituição, com a legislação federal referente àquele assunto, é um projeto fadado a não ter sucesso, né? Mesmo que ele se transformasse em uma lei mais adiante, ele poderia trazer diversas consequências negativas, né? Leis que duram pouco tempo, regulam algumas ações, depois elas são retiradas do ordenamento jurídico e passa a ter um novo tratamento. Então, por isso, a CCJ é uma comissão muito importante para fazer esse controle prévio de qualidade. A partir do momento que o projeto é considerado apto, né, às vezes ele tem algum defeitinho ali que pode ser resolvido também, apresenta uma emenda, um substitutivo, mas quando o problema é muito grave, já é melhor que pare a tramitação ali mesmo. Tá certo. Doutor João, doutor Ricardo, eu acho que assim, um dos grandes desafios, aqui no caso, na Câmara Municipal de São Paulo, dos vereadores da casa, é emplacar um projeto que passe pela CCJ. Esse é o desafio. Passou pela CCJ, a continuidade já se torna um pouco mais plausível. Mas eu vou pedir agora licença aos dois aqui nesse nosso programa, né, para chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar sobre esse tema de legística, já já. Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta discutindo os desafios da legística com o doutor em Direito do Estado e consultor legislativo do Senado Federal, doutor João Trindade Cavalcante Filho, também com o procurador legislativo, doutor Ricardo Teixeira da Silva. Bem, agora neste segundo bloco desse nosso programa, eu vou retomar a nossa conversa aqui com o doutor João. Doutor João, no bloco anterior, o doutor Ricardo explicou para a gente sobre a Comissão de Constituição e Justiça, o papel da legística, da importância dessa comissão, que, aliás, aqui na Câmara Municipal, é a primeira comissão onde as leis passam, né? Quer dizer, os projetos de lei passam, né? Porque só vão se tornar lei depois da aprovação em plenário e tudo mais. É a primeira comissão. E se não passa na CCJ, nem segue viagem, porque a chance dessa lei, enfim, ter êxito é quase nula, né? Pois é, exatamente. O doutor Ricardo fez a comparação que é bem adequada entre os vários departamentos, né, da fábrica, e é interessante que essa arquitetura, essa engenharia dos departamentos, de qual departamento fala em primeiro lugar, varia muito entre as casas legislativas. Eu tenho pesquisado muito essa questão dos regimentos internos da Câmara dos Deputados, do Senado, das câmaras municipais e das assembleias, e é interessante verificar isso. A maioria das casas legislativas realmente adota esse modelo que é adotado também na Câmara Municipal de São Paulo, de a Comissão de Constituição e Justiça, que opina, entre outras coisas, sobre a constitucionalidade, quer dizer, a conformidade da lei com a Constituição, do projeto de lei com a Constituição, e também a legística, a técnica legislativa, ser feito isso em primeiro lugar. Só que na Câmara dos Deputados, por exemplo, esse modelo foi alterado. Era assim, se eu não me engano, até 2006. Depois, em 2006, houve uma reforma regimental para fazer o contrário, para jogar a CCJ para ser a última comissão a se pronunciar sobre o tema. E aí, claro, cada modelo tem vantagens e desvantagens, mas na Câmara dos Deputados se apontou que a CCJ, muitas vezes,
opinava sobre a constitucionalidade do projeto, mas aquele projeto, durante a tramitação, sofria mudanças tão intensas que depois o projeto que era votado em plenário não tinha quase nada a ver com aquele projeto original. Então, se colocou a CCJ para ser a última a se pronunciar sobre o projeto, antes de ele ir a plenário, exatamente para ela poder se posicionar sobre a versão mais nova, a versão mais recente daquele projeto. E aí é claro que isso tem a ver também com o tamanho da casa, né? A Câmara dos Deputados tem 513 deputados. No ano de 2015, por exemplo, lá foram apresentados 4.269 projetos de lei, só projeto de lei ordinária. Então, colocar a CCJ para opinar sobre essa infinidade de proposições terminava se mostrando contraproducente. E ainda tem o modelo do Senado Federal, em que a CCJ não opina sempre. Se o projeto passar pela CCJ, é ela que vai analisar a constitucionalidade e a legística. Mas se o projeto não for distribuído à comissão, outras comissões é que farão esse papel. Então, é interessante ver como essa arquitetura da fabricação do inglês varia de acordo com cada necessidade de cada parlamento específico. É muito interessante essa visão, né, doutor Ricardo, das diversas casas legislativas, a ver com o regimento, obviamente, né? Mas essa colocação do doutor João foi muito pertinente, porque realmente eu fico imaginando aqui o número de projetos de lei, né, numa Câmara Federal, assim, absurdo, né? E tantos deputados opinando e dando propostas para melhorar aquele projeto. Aí realmente chega no final com tantas modificações que o projeto original já não é mais o mesmo quase, né? E daí, então, a mudança benéfica, eu imagino, né, no caso da Câmara Federal, e essas visões diferentes é que constroem, né, essas leis que podem trazer benefícios para a população, né? Sim, com certeza. E eu acho também que existe uma outra coisa que uma mudança na forma como o processo legislativo se desenvolve pode acarretar mudanças também no resultado final, né? Então, o fato de você não bloquear o projeto na primeira comissão pode permitir que ele seja aperfeiçoado mais adiante, ou o fato de você ter uma primeira comissão que já vai fazer uma avaliação rigorosa pode estimular os parlamentares a apresentarem uma versão, digamos, entre aspas, corrigida daquela ideia, né? E também, dependendo de cada regimento, de cada forma de estruturação dessa disputa política, as forças políticas que estão ali no parlamento defendendo os seus pontos de vista terão uma participação de uma maneira ou de outra, né? Então, é muito interessante a gente ver essa questão de que, quando a gente está discutindo a formação das leis, o processo de formação das leis também é muito importante para a gente ver o resultado final. A gente pensa muito no parlamentar que teve uma ideia de criar um direito assim, uma lei assado, mas só essa ideia ela não é a conformação final, né? Não é como vai chegar ao fim. E isso depende muito de todo o processo que pode variar de casa para casa. E, doutor João, eu acho que assim, tem um ponto, né, nessa questão toda das leis, né, de como elas são elaboradas, de como elas tramitam, né, na verdade, que é a questão do custo, né, de normas que, depois de tantos estudos e análises e etapas vencidas, são, por fim, consideradas inconstitucionais, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Olha, essa é uma questão que é sempre levantada e é sempre um ponto de preocupação mesmo no Poder Legislativo. Porque, por um lado, a gente tem que evitar ao máximo que o Legislativo produza leis inconstitucionais. Só que, por outro lado, também, o debate dentro do parlamento tem que ser o debate mais livre possível. O parlamento ele é uma usina de ideias, né? Então, você não pode também tolher demais, talvez, a criatividade do parlamentar. É mais ou menos como se a gente estivesse numa agência publicitária. Vão surgir 100 ideias. 90 ideias são péssimas,
9 ideias são ok, mas teve uma ideia genial. Mas para que essa uma ideia genial possa aparecer, a gente tem que dar voz a todo mundo que quiser trazer sua ideia lá para dentro. Agora, a gente tem que ter também um mecanismo que seja rígido o suficiente para impedir que uma ideia péssima vire uma campanha publicitária. Aí entra exatamente o ponto que você citou, quer dizer, a gente tem que ter cuidado para um projeto de lei ser apresentado e ser inconstitucional, isso é do jogo, mas aí ele tem que ser barrado. Se aquele projeto vira uma lei, aí efetivamente nós já temos um problema, e um problema, como você cita, inclusive de custo. Não só o custo financeiro, mas outros custos, o custo de tempo, o custo de ficar debatendo, o custo de depois o cidadão se deparar com aquela lei, ter que contratar um advogado para questionar aquela lei na justiça, para vir o judiciário anular aquela lei. Então, acho que a gente tem que calibrar bem esse controle preventivo da constitucionalidade da lei, que eu sempre faço também uma analogia com um sistema de tratamento de água. Você não vai pegar a água que vem do Ribeirão e já querer colocar cloro e flúor nela. Essa tem que ser a última etapa. Você tem que primeiro tirar o galho, a folha, o barro, e aí nas etapas seguintes você vai adotando um controle mais rígido, um controle mais fino. Então, mais ou menos é isso que tem que ir acontecendo, como o doutor Ricardo falou, durante o processo de formação das leis. Você tem que ir depurando esse projeto para que só cheguem à reta final os projetos que possam originar leis compatíveis com a Constituição. Então, isso que foi elencado aqui pelo Dr. João é muito importante, né? Porque, enfim, são as minúcias, né, que levam ao resultado final, mas assim, os debates são fundamentais, né? Se não tiver debate, você não tem uma lei abrangente, não é, doutor Ricardo? Não, com certeza. E tem mais uma questão, né, que hoje em dia as próprias regras jurídicas, elas são mais abertas, né? A sociedade se tornou muito complexa, então não dá para dizer tal situação vale isso, assim, não é uma fórmula matemática. E isso leva muito para o campo da interpretação do direito, né? Então, existem assuntos que a questão de ser constitucional ou inconstitucional também permitem uma discussão muito profunda, né? E aí nós entendemos que não deve ser o legislativo, nesses casos em que existe uma dúvida razoável, em que é possível defender a constitucionalidade, ainda que isso seja questionável, né? Não é o legislativo que já deve fazer esse corte, né? Porque se até os tribunais vão discutir isso de uma forma dividida, né? Às vezes o tribunal de um estado acha que é constitucional, o tribunal de outro estado acha que não é, isso vai parar lá no Supremo. Então, no legislativo, a gente faz um controle sério, né? Mas que é um controle também puxando um pouco a brasa aqui para a gente, né? Tá certo. Doutor João, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, enfim, o assunto, ele, enfim, suscita muitas paixões, né, e muitas colocações a respeito, mas eu quero aproveitar a sua presença, porque o senhor é um estudioso, né, estudou a composição do legislativo italiano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Comitato per la Legislazione, que é a comissão paritária entre maioria e minoria, especializada em análise de logística dos projetos, né? O que a Itália pode ajudar no modelo brasileiro? Quais foram as considerações que o senhor tirou desses seus estudos? Pois é, essa questão foi um achado que uma professora italiana chamada Nadia Maccabiani, ela se debruçou muito, o professor Nicola Lupo também se debruçou muito sobre essa temática, e eu fui buscar, eu achei muito interessante essa figura do comitato, que é um comitê, como você disse, comitê paritário, então tem metade de membros da maioria e metade de membros da minoria, vale lembrar que a Itália é parlamentarista, né? E é um comitê especializado em analisar a legística. Ou seja, é um comitê especializado em analisar a qualidade legislativa dos atos praticados pelo governo, pelos decretos-lei, que seriam equivalentes às medidas provisórias que existem no Brasil. Então, pela minha pesquisa, em termos de composição, seria um pouco complicado de transpor isso para a experiência brasileira, mas o papel de você ter uma comissão
especializada em analisar a legística, em analisar a qualidade das leis produzidas, que também não tem só na Itália, tem na Coreia do Sul também, um órgão chamado MOLEG. Então, você tem também já vários países adotando essa figura de um comitê legislativo, uma comissão parlamentar especializada em analisar legística. Parece ser um caminho interessante, quem sabe não seja o caminho a ser adotado aqui no Brasil, nos vários níveis federativos. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês nesse programa de hoje do Legislativo do Futuro. Eu acho que foram contribuições muito importantes para que as pessoas conheçam um pouco sobre as leis. Muito obrigada, doutor João Trindade Cavalcante Filho. Foi um prazer imenso, viu? O prazer foi meu, agradeço o convite e é sempre uma honra muito grande. Doutor Ricardo Teixeira da Silva, foi ótima a sua participação aqui. Muito obrigada por todas as colocações. Foi um prazer imenso também. Eu que agradeço, Alice. Foi um grande prazer e agradeço também o doutor João Trindade pela participação. E eu agradeço a sua companhia e para conhecer todo o conteúdo produzido pela Rede Câmara São Paulo, se inscreva no nosso canal do YouTube, nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo encontro. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.